Olá, olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Se Escute Podcast. E hoje nós vamos falar de um tema que não é necessariamente a parte glamurosa da sexualidade. A gente fala muito de sexualidade, com isso a gente fala muito de prazer, satisfação, alegria, felicidade, autoestima e tudo isso. E é verdade. Mas tem o outro lado, tem o lado das pacientes que têm dificuldade, que têm desconforto, que não conseguem, que não alcançam muitas vezes uma penetração satisfatória, uma manipulação satisfatória, porque tem dor, tem desconforto. Então hoje vamos estar conversando com você sobre dor durante a relação sexual. E para isso está aqui comigo a minha parceira, Mila Vaz, fisioterapeuta, e vai conversar com a gente sobre isso hoje. Olá, eu sou Mila Vaz, fisioterapeuta pélvica, especialista em saúde da mulher. E eu sou Camila Rabelo, ginecologista, mas hoje vou dar aqui a palavra à Mila para a gente conversar de dor pélvica e dor durante a relação. Então, mais um episódio aqui do Se Escute. Hoje vamos falar aí dessa dor durante a relação sexual, né? A gente vê muitas mulheres, a gente incentiva aqui essa descoberta pela sexualidade, mas o que a gente encontra muito no consultório são pacientes com dor durante a relação sexual. Muitas vezes por essa falta de conhecimento que a gente vem conversando, ou por uma primeira vez traumática, né? E muitas por um abuso sexual que ocorreu. Então a gente sabe que tá ligado ali, vinculado àquela parte emocional com essa parte corporal, que existe tem sempre muito por detrás, né, da sexualidade feminina. E essas pacientes, elas chegam no consultório, graças a Deus, elas têm conseguido chegar um pouco mais cedo, né, no consultório, procurando ajuda. Acho que hoje a gente tem as redes sociais, a gente tem aí essa pesquisa na internet, né, então tem se falado mais dessa dor durante a relação sexual. Então, e da possibilidade de solução e de tratamento. Dessa dor, né? Então elas chegam um pouco menos sofrida do que alguns anos atrás, mas mesmo assim ainda chegam com grande sofrimento, já fui em alguns médicos, não consigo ser identificada, aquela velha história do médico pediu para poder tomar um vinho e relaxar, que você vai conseguir ter relação sexual, e perpassa. Essa dor durante a relação sexual perpassa a esse tomar o vinho, a esse relaxar, a esse se conhecer. Então, são meninas que passaram por algum trauma na infância. Então, um abuso sexual, uma primeira vez sexual de maneira traumática e chegam ali na vida adulta com essa dor. Né? E às vezes não tiveram trauma, né? Ou você achou que sempre teve o trauma? Porque às vezes é só uma questão de reflexo da criação, reflexo... Isso, mas quando eu digo trauma, que ele pode ser um trauma, um abuso emocional, às vezes de uma religião muito castradora. Isso. Então, religiões que... Ou um pai, uma mãe, uma família muito religiosa, muito castradora também. Às vezes aquela mãe que faz... Impacto cultural, né? Assim, não... a mãe que fica, não vai engravidar cedo, não vai fazer que nem eu, não vai engravidar cedo. Um pai que fica, não pode namorar, tem que casar, né? Às vezes ela vai na igreja... Cuidado com a fama, cuidado com a imagem que vai criar. Sexo só depois do casamento, sexo só depois do casamento. Então, tudo isso vai construindo. Então, quando eu digo trauma, não só um trauma físico, mas um trauma emocional, que ele é construído durante a infância. E aí, naquele momento, quando ela tenta, já existe toda a construção social de que primeira vez dói, primeira vez não é boa, primeira vez sangra. Então, ela vai para aquela primeira vez cheia de pontos que muitas vezes ela nem se deu conta que aquilo ali estava acontecendo com ela. Sim. Né? Então, ela vai e falava assim, meu Deus, Mila, ela chega assim, tem uma parede, tem alguma coisa aqui que eu não consigo ter penetração, meu canal vaginal é fechado. Então, a falta de conhecimento sobre o próprio corpo, esse autoconhecimento é tão pouco que, na verdade, também ela nunca se tocou, né? Ela não conhece a vulva, ela não conhece a vagina dela. Sim. E ela acredita de verdade por essa dificuldade de penetração. Algumas mulheres, a gente divide essa dor, né, em vaginismo, num conceito de vaginismo, que são mulheres que não conseguem ter nenhuma penetração, e o conceito de dispareunia, que são mulheres que têm dor durante a penetração. A gente não pensa só em penetração desse pênis, mas a gente pensa numa mulher que ela não consegue fazer a coleta de um exame ginecológico, ela não consegue fazer consegue um toque digital, não consegue transvaginal, não consegue um ultrassom. Né? Então,
ela não é, esse prejuízo não é só no campo ali da sexualidade, mas até nessa saúde, nesse cuidado do cuidado da saúde, ela também fica prejudicada. Então, assim, aí ela chega acreditando, tendo a certeza que ela tem um bloqueio, que alguma coisa aconteceu ali, né? E muitas vezes nem se dá conta dessa vida traumática toda que ela foi passando. Ela foi imposta, né? Exato. Para chegar ali. E aí a fisioterapia é só um pilar desse tratamento. A gente conta, assim, com a ajuda do tratamento médico, da médica ginecologista, com quem acompanha. Uma psicóloga é fundamental, porque agora a gente vai precisar quebrar toda essa linha de construção desse proibido, desse sujo, que foi construído ao longo da vida, ou qualquer desses traumas que eu falei, né? Algumas pacientes, elas chegam com clareza do que houve, outras nem tanto, e aí a gente vai construindo isso no caminho. O papel da fisioterapia... Mas eu acho importante aí, Miló, que a gente separar, não sei se procede, mas eu imagino que a gente teria de separar essas pacientes que têm um diagnóstico, tipo um vaginismo ou uma dispareunia, das pacientes que não têm um diagnóstico, mas que têm alguma dificuldade porque não estão devidamente estimuladas com relação à sua sexualidade, né? Que eu acho que acaba sendo uma maioria. Sim, pacientes que acabam reportando dor durante a relação, não tem diagnóstico algum patológico, mas ela tem dificuldade de entendimento e de estimulação da sua própria sexualidade pelo próprio bloqueio cultural também, que fez com que ela não aprendesse a se conhecer, fez com que ela não se tocasse, fez com que ela não se estimulasse, fez com que ela não concedesse o contato com seu corpo de uma forma mais leve, mais tranquila, com menos culpa, com menos medo, com menos trauma. Então, esse processo absolutamente fisiológico também, mas mal conduzido, também proporciona a ela uma relação dolorosa, desconfortável, porque ela não está completamente excitada, porque ela não está completamente conectada, porque ela não se permitiu o todo daquela liberdade, então ela não lubrifica. E aí ali a gente tem um outro problema, que não existe um diagnóstico, mas que existe uma gestão ruim da sexualidade. Sim, é isso. E do outro lado tem as pacientes que têm um diagnóstico, e que são essas de quem você está falando. É isso. E importante também, porque eu disse desses traumas que vão levar a essa dor, mas quando eu digo que a gente faz esse trabalho no atendimento, né, multiprofissional, que tá ali no papel do médico fazer esse diagnóstico também, de onde vem. Então, assim, às vezes a gente tem uma paciente que tem endometriose e ela vai ter uma dor durante a relação sexual, provavelmente uma dor mais profunda na penetração. Sim. Então, assim, existe algo patológico. A gente tem algumas doenças sexualmente transmissíveis que podem dar dor durante a relação sexual. Sim. Então, assim, quando ela chega na fisioterapia, ela chega com essa triagem feita. Então, são pacientes que da endometriose tem melhora com a fisioterapia, então essa chega também, né? Mas se é uma doença sexualmente transmissível, ela já chega triado, né? E eventualmente Tratada. Então, assim, a gente tá falando de mulheres que ou têm uma dor pélvica crônica, endometriose, ou mulheres que também têm esses transtornos emocionais e que por algum motivo elas vão fazer essa contração involuntária da musculatura do assoalho pélvico e vão impedir a penetração, que é o que acontece, por exemplo, no abuso sexual, né, onde ela é forçada a manter a penetração, porque tem as lacerações. Então, quando a mulher vai lá para o corpo de delito, rasgou, rompeu, porque ela faz de maneira involuntária uma contração. Quando eu não quero em qualquer parte do meu corpo, se eu tenho uma dor no ombro e alguém vai me tocar e eu não quero porque ali tá doendo, eu contraio, eu levanto, retiro. E na minha pelve acontece a mesma coisa com esse músculo. Então eu faço aquele movimento de fechar a musculatura e impeço. Essas mulheres de dor, né, desse transtorno de dor à penetração, que é assim que a gente chama hoje, independente do vaginismo ou dispareunia, hoje a gente bota todo mundo numa mesma caixinha de diagnóstico de transtorno de dor à penetração, que vai gerar uma ansiedade, são mulheres que vão ter esse ciclo. Então, elas já experimentaram a primeira vez, que foi muito ruim, aí teve dor, aí eu não consegui, e aí elas vão alimentando esse ciclo de dor. Então, fala, meu Deus, hoje de novo, vou encontrar o meu parceiro. Aí fica aquele sofrimento. Então, é algo que vai gerando ansiedade.
Então, a gente trabalha em parceria, assim, com os psicólogos, porque a gente precisa quebrar esse ciclo. E o papel da fisioterapia é ali, primeiro, fazer a paciente se conhecer. Sim. Então, reforçar. São pacientes que muitas vezes, claro que a gente vai ter quadros variáveis, mas na maioria das vezes são mulheres que não se conhecem, que não se tocam. Então, a primeira vez é fazer, dar um espelho para ela e falar assim, ó, você precisa se olhar. Se conhecer. Prazer sua vulva. Exato. Então, e sua vulva é composta pelos seus lábios externos, lábios internos, seu clitóris, sua vagina. Então, o papel da fisioterapia, ele começa aí, né? Com uma boa avaliação e uma avaliação dando instrumentos para que ela se conheça também. São mulheres que muitas vezes têm tanto bloqueio na sexualidade que elas não vão conseguir se tocar. Sim. Então, você tem que ir ali se estimulando a ela, passo a passo, explicando, né? Muitas vezes são mulheres que não conseguem tocar diretamente. Às vezes o abuso sexual, gente, ele não foi só na vagina, só na vulva, mas pode ter sido a mama, vai refletir em outras partes do corpo. E às vezes nem houve toque ou penetração ou relação, ou sexo consumado, Isso, né? né? Mas o abuso sexual, ele vem de outra ordem. E se ela viveu aquele pesar, aquela ameaça do abuso, e aquele abuso, mesmo que não consumado em sexo, em penetração, em manipulação, ela já carrega o trauma e já se projeta na defensiva. Exato. Então, assim, muitas vezes a gente precisa fazer com que ela se olhe no espelho, não só a vulva, mas ela como um todo, que ela toque no seu corpo, que ela entenda que existem outras áreas erógenas do corpo, porque a pele... Sim, é um órgão enorme e super erótico. Exato. Então, que ela aprenda a se tocar, a se massagear, a se conhecer a sua vulva, para que a gente possa ir dando os próximos passos. E que elas fiquem muito tranquilas, né? Se eventualmente tem alguém nos ouvindo com essa condição, de que podem vir buscar atendimento, porque a gente não tem essa expectativa de que de primeiro momento você vai se tocar. Exato. Né? Existe a compreensão, o entendimento e a condução dentro de uma terapêutica desse formato de respeito ao seu tempo de vencer esses limites, né? Então, isso é algo que a gente profissional que está ambientado com o assunto e com as limitações que isso impõe, a gente respeita o tempo de desbravar. Então, as terapias... Alguns pacientes perguntam... As condutas terapêuticas, elas evoluem à medida em que você Isso. E os pacientes até perguntam isso. Quanto tempo, né? Eu vou ficar boa? Com quantas sessões eu preciso? Isso é muito individual, porque vai depender da resposta desse paciente. Então, assim, sim, esse paciente, ele cura, né? A gente tem uma ótima resposta desse tratamento multiprofissional, do médico, do psicólogo, da fisioterapia. Algumas vezes a gente precisa do psiquiatra envolvido no caso. Os usos de antidepressivos podem ajudar, adequado, né? Vão ajudar no caso. Enfim, a gente precisa de atividade física. É um tratamento global que precisa ser feito, mas a paciente ela precisa estar ali engajada. Sim. E é um tratamento, como eu falei, individual. Então, não é toda... confiante. Confiante. Né? Não é toda paciente que eu vou falar assim, ó, vamos fazer isso aqui, essa dinâmica, e que ela volta, fiz, consegui, foi ótimo. Existe aquela, por mais que eu já tô aqui, eu vim, mas ainda existe aquela barreira para ser vencida do que realmente, qual é o próximo passo que eu quero dar. Porque é uma descoberta... E tá tudo bem. E aí a gente vai caminhando, mas é importante que faça, que dê esse passo, né? Eu tenho algumas pacientes, como eu falei, a gente que conseguem ter relação sexual com dor. São pacientes casadas, casamentos heterossexuais há muito tempo. Algumas até que conseguem ter filho, engravidar e continuam tendo dor. E a gente normaliza, acha que sentir dor tá tudo bem, é normal, mas é um pouquinho, Mila. Mas eu já sei qual é a posição que dói mais, a posição que dói menos. Não tem que ter dor durante a relação sexual, em nenhuma posição. A gente sabe que o dia que eu tô mais estressada, não tava muito afim, lubrifiquei muito, foi muito rápido, né? Pode acontecer algo desconfortável, mas não é para ser o regular, o frequente, o que me gera sofrimento de meu Deus. Então, assim, eu já recebi paciente... Precisa ser tolerado, né? Exatamente, no consultório que falou assim, Mila, agora eu vim porque eu não tô conseguindo engravidar e eu vou ter que fazer aquele método de assim, de não, eu não tenho nenhuma condição de manter relação sexual com tanta frequência. Né? Então, assim, é algo que atrapalha a qualidade de vida, atrapalha a qualidade de vida do casal, afasta o casal, né? Às vezes os homens se queixam que demora muito tempo para conseguir um pouco de penetração.
Então aquilo ali fica muito cansativo. Fragiliza muito a mulher enquanto indivíduo, né? Porque ela se sente muito insegura por não exercer plenamente essa. Eu brinco essa assim, sua eu falo função. assim, eu gosto dos maridos, porque tem alguns maridos, a gente tem os perfis, né? Alguns maridos que falam, não, tá tudo bem, penetração não é tudo, eu entendo e vai deixando sossegado. E tem aqueles maridos que cobram, alguns que cobram até demais. Eu digo assim, o interessante é sempre meio um termo. A gente fala aqui, já falamos em outros episódios, né, o quanto sexo não é só penetração, mas ele também é importante, faz parte da penetração. Então eu preciso chegar lá também, né? Não é só, não, Mila, eu vou fazer só sexo oral, tá tudo bem, você disse que era sexo também. Mas a gente precisa entender que talvez para a mulher até a penetração seja mais secundária do que para o homem, mas para o homem é prazeroso e para a mulher também é bacana. Então a gente E a gente precisa precisa buscar uma sexualidade inteira, né? exatamente, Esse sentido. completa. Então a gente não Completa. tem que levar dor como algo normal e que faz parte do meu dia a dia. Eu acho né? que essa seria a sua mensagem. Isso, a fisioterapia tá aí para poder ajudar. A gente tem ali diversas técnicas que a gente usa nos atendimentos, que as pacientes vão levando para casa. Fazer um treinamento progressivo para que ela vá dessensibilizando e melhorando, e evoluindo e aceitando. Então é importante lembrar que não é para normatizar dor, que existe tratamento, que esse tratamento vai ser eficaz, que esse problema será resolvido, mas esse é um esforço conjunto, multidisciplinar, Isso. de vários profissionais, e que depende substancialmente dessa mulher estar engajada, consciente, confiante e afim de caminhar Desse nessa jornada processo. e vencer essa dificuldade. É não aceitar as coisas como definitivas e não acolher para si, não buscar a solução. Acho que é empoderar-se na direção do resultado. Isso. E é possível. Sim. E você tem diversos casos, né, super satisfatórios, e pacientes que retornam depois pro consultório da gente na ginecologia. Grávida. Grávidas, felizes e com várias vivências novas para contar, né? Porque isso impacta até com relação ao parto, né? Eu lembrei de uma paciente que nós dividimos, que tinha muita questão, e depois foi uma mulher que conseguiu trabalhar isso grávida para permitir-se, inclusive, um parto vaginal. Né? Então, assim, é muito mágico também participar desse processo de construção e de É uma mudança da vida familiar, né? problema, Eu falo assim, é um dos pontos que eu gosto de trabalhar com sexualidade, porque quando a gente trabalha a sexualidade, apesar de trabalhar a sexualidade feminina, a gente muda a vida da família. Sim. Do casal, da parceria. E da família. Exatamente. Né? Porque um casal que resolve melhor as suas questões sexuais é um casal que está melhor para aquela família como um todo, né? Um casal mais feliz. É isso. É isso. Então, ótimo. Até o próximo episódio. Até.